Olá, boa noite a todos e todas que nos acompanham em mais uma live do projeto Super Francisquinho na jornada de superação da CLN2. Agradecemos a você que tirou um tempinho do seu sábado para nos acompanhar em mais um dia de live, hoje com o tema Nutrição e Fonoaudiologia. Para a live de hoje, convidamos Josana Silva de Carvalho, Lorena Cunha, além dos pais do Francisquinho, Bruno Marinho e Joline. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a CDG, damos as boas-vindas a todos vocês. Aproveita para se inscrever no nosso canal, aqui no botão inscrever-se, esse botão vermelhinho que fica logo aqui abaixo da tela, e ficar por dentro dos próximos eventos. E também aperta aí o gostei, o joinha, para gerar ainda mais engajamento para os nossos vídeos e fazer com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas. Vamos nessa? Hoje falaremos sobre nutrição e fonoaudiologia, que trabalhando juntos proporcionam aos pacientes uma melhor qualidade de vida. Sabemos que no processo de desenvolvimento cerebral, a deficiência de um ou mais nutrientes na alimentação diária pode, sem dúvida, perturbar a organização estrutural e bioquímica, levando geralmente a repercussões sobre suas funções. Dependendo da intensidade e da duração das alterações nutricionais, as consequências terão impacto maior ou menor sobre todo o organismo. Indivíduos com doenças neurodegenerativas também podem perceber mudanças na comunicação, isolamento social, falta de motivação e perda de autoestima. A atuação fonoaudiológica nesses casos é proporcionar alternativas, principalmente para a comunicação e a deglutição, visando, sobretudo, a qualidade de vida do indivíduo e as estratégias que proporcionem a melhora dos sintomas quando possível. E tem sido assim no caso do Francisquinho, do Super Francisquinho, com a presença dessas profissionais maravilhosas. Então, para darmos início às apresentações, convidamos Josana Silva de Carvalho, fonoaudióloga formada pela UNAMA, Universidade da Amazônia, pós-graduanda em distúrbios da fala e linguagem, supervisora de fonoaudiologia do método MIG, Clínica Neurohability, fonoaudióloga no CIR, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, CER 4. Bem-vinda, doutora Josana. É uma alegria tê-la conosco. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade dessa live e falar da atuação da fonoaudiologia, né, na CLN2, exclusivamente com o Francisquinho. Primeiramente, eu vou falar do contato inicial que eu tive com o Francisquinho, né? Eu não sabia nada sobre a doença e os pais relataram, conseguiram tirar minhas dúvidas. E, assim, meu primeiro contato foi na Clínica Neurohability, onde ele passou inicialmente por avaliação com a equipe multiprofissional, com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional. Na fonoaudiologia, primeiramente eu acolhi os pais, colhi as demandas iniciais, no qual eles trouxeram inicialmente, né, seria voltado aos aspectos da linguagem. E pesquisando a fundo sobre a CLN2, eu vi que um dos primeiras características que a criança apresenta é o atraso da fala. E aí eu apliquei um protocolo de observação comportamental, onde ele avalia questões das habilidades comunicativas, os aspectos cognitivos e também a questão da compreensão dessa criança. Então, o trabalho com o Francisquinho, a meta inicial foi trabalhar esses aspectos de linguagem. O Francisquinho iniciou ele conseguia solicitar itens de interesse, ele nomeava espontaneamente. Quando a gente estava no processo de reabilitação, né, na terapia, ele sempre solicitava alfabetos ou brinquedos que ele gostava. Ele deambulava, né, com ajuda parcial e já estava apresentando um processo de ataxia, que seria a incoordenação motora.
Perfeito. Muito obrigada. De nada. E agora convidamos Lorena Cunha, nutricionista, profissional de educação física e especialista em fisiologia. Seja muito bem-vinda, Lorena. Olá, boa noite. Como a Ana falou, eu sou Lorena Cunha, atuo como nutricionista do Francisco. Conheço o Francisco desde a barriga da mãe, conheço a família já há muito tempo e inicialmente o meu contato com eles foi de uma criança saudável, né? Como pessoa íntima da família, tinha um contato com ele como uma criança comum, que tinha todas as atividades recorrentes, alimentação regular, sem nenhum tipo de interferência. A partir do momento que foi sendo feito o diagnóstico, que foi fechado o diagnóstico do CLN2, eu já comecei a atuar com a família, juntamente com a família, como nutricionista dele. E o primeiro contato que eu tive foi até por WhatsApp com o Bruno, por conta da dificuldade que ele tinha em relação à seletividade alimentar. Ele começou a recusar alimentos, ele começou a ter dificuldade de comer alimentos que ele já comia antes com regularidade, e eles estavam preocupados porque ele estava perdendo peso. E quando eles vieram para Belém, da cidade deles, vieram para a capital, eu pude ter um contato com ele presencialmente. Foi quando eu encontrei o Francisco já desnutrido, com muita dificuldade na alimentação, muita negação. A alimentação era muito dolorida, era um processo de muita dificuldade. E desde o momento eu comecei a tentar conversar com os pais, porque é muito difícil a gente encarar que um filho possa precisar de sonda alguma vez. E era uma dificuldade inicial esse processo, porque a gente espera que a criança consiga comer, consiga melhorar a alimentação, mas a gente via que esse processo, apesar de tentativas de mudança de cardápio, de mudança de textura, de gosto, ela não era tão bem aceita. Era até muito doloroso para todos da família, para o Francisco. Então, ele foi cada vez perdendo mais peso. A partir do momento que a gente conseguiu que fosse feita o uso da sonda, primeiro naso e depois a GTT, eu consegui adequar a alimentação do Francisco e colocar a quantidade calórica que ele realmente precisava, até para que ocorresse uma melhora nas terapias, né, como um todo. Pela questão do gasto energético dele estar bem prejudicado em relação à desnutrição. E aí ele foi ganhando peso nesse processo inicial. Perfeito, perfeito. Nossos próximos convidados são Bruno Marinho e Joline, que são pais do Francisquinho, moram em Breves, cidade na ilha de Marajó, no Pará. São idealizadores desse projeto, que foi pensado para compartilhar conhecimento acerca das experiências vividas pela família Super Francisquinho, né? Bem-vindos, meus queridos, e vamos a mais uma live. Olá, boa noite, agradecer, né, mais um dia, mais um momento que nós estamos aqui podendo compartilhar um pouco das nossas experiências com o Francisco. Falar da Lorena e da Josana é maravilhoso. Primeiro falar da Lorena. A Lorena, ela foi, assim, um papel fundamental em todo o processo que eu vivi, quanto mãe do Francisco, né? Quando o Francisco, a doença começou a avançar, no início, logo, como a Lorena falou, ele tinha muita dificuldade, começou a ter uma seletividade, e a gente achava assim que ele não estava gostando mais de certos alimentos. Não, era a dificuldade dele de deglutição, e a gente não conseguia associar esse processo. E aí, o primeiro contato que nós tivemos com a Lorena, eu lembro que ela falou, até mesmo por ela ter uma certa experiência familiar, ela falou para a gente, assim, que ele fazia alguns anticonvulsivantes que alteravam sabores, principalmente do pastoso, por isso que num período que ele estava com a seletividade, ele preferia muitos alimentos mais sólidos, crocantes. Por quê? Porque não mudava o sabor, porque o gosto do anticonvulsivante ficava na língua e ali mudava o sabor. E assim, a gente foi avançando e chegamos num período assim bem doloroso, porque o Francisco já tinha parado de andar, e a gente vai seguindo o processo,
parou de falar certas palavras com total domínio, também foi aceitando, mas quando meu filho teve um momento, e aí nesse processo, a Lorena já vinha conversando com a gente, tentando nos preparar. Eu lembro que nós criamos até um grupo de WhatsApp, onde estava a Josana, daqui a pouco eu vou falar dela, ela é maravilhosa, uma gastro e a Lorena, né? Tentávamos assim, conversar sobre a alimentação do Francisco, que estava cada vez mais difícil. Alimentar o Francisco não era um prazer, era assim, era apavoroso para a gente, eu tento imaginar para ele, porque eu lembro que a gente teve a opção até de alimentá-lo com espessante. Quando eu começava a preparar a alimentação do Francisco, ele já sabia, ele começava a chorar, e eu ligava para a Lorena, e a Lorena sempre, gente, vamos pensar naquilo que nós já conversamos tanto, e aí depois eu desligava o telefone e falava para o Bruno, não, vamos tentar mais um pouco, que assim, é o bloqueio, a gente sempre tem um bloqueio, acha que a GTT é o final da vida, né? Então, é por isso que hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês que, através da Lorena, ela pôde me provar isso, que a GTT, ela não é o final da vida, pode ser o início de uma nova vida, que foi a nova vida que meu filho teve, foi a qualidade de vida que nós tivemos também, porque alimentar o Francisco era muito difícil, e não conseguir alimentá-lo foi pior ainda para mim, porque era um momento muito prazeroso para a mãe, alimentá-lo, seu filho, e eu não estava conseguindo fazer isso. E a Lorena fez eu entender que a GTT não era um bicho de 7 cabeças. E a Josana, tanto quanto a Lorena, ela conheceu o Francisco ainda falando bem, ela continuou atendendo o Francisco perdendo, e ela voltou a atender o Francisco voltando a falar, né? Eu lembro nosso primeiro contato com a Josana, eu estava assim, tão nervosa, né, de como que ela ia me falar, e o Francisco, nossa, no nosso primeiro reencontro, depois da infusão, o Francisco tomou água, um copinho. Gente, foi uma emoção, assim, foi maravilhoso para a gente, assim, eu lembro que ela foi tentar tocar o copinho na boquinha dele, ele agarrou o copo e tomou o copo todinho de água. Ela disse bem assim, Bruno, peraí, agora a gente vai para outro lado, então, porque eu imaginava que eu ia apresentar as texturas, ele já está querendo tomar as texturas que eu estou dando para ele, então a gente vai mudar. Então, assim, o contato com essas duas pessoas, assim, Josana e Lorena, assim, foi assim, eu sempre falo assim, é primordial para o tratamento de CLN, é onde a gente vê muito bloqueio da família também em relação, né, à fono, em relação à nutricionista, principalmente pelo lado quando vai para a GTT. Bom, boa noite, né, a todos. Boa noite. E, assim, a Lorena e a Josana são pessoas muito especiais na nossa vida, né, na vida do Francisco. A Lorena, de todos os profissionais que vão conversar aqui com a gente, né, com vocês, que vocês vão ouvir, ela é a pessoa que conhece o Francisco há mais tempo. Desde a barriga. Né? Nós nos formamos juntos, né, educação física, né, nós estamos uma amizade aí de já mais de 10 anos, e foi muito maravilhoso ter ela, uma pessoa tão familiar, né, para a gente, participando tão ativamente do tratamento do Francisco, e ela sendo uma das peças, assim, fundamentais, né, que foi a primeira virada de chave, né, na reabilitação, na melhora do Francisco, né, e a questão da GTT é muito vista como fase terminal, às vezes, de alguns tratamentos, né, e é vista com muito medo, né, pelas famílias. A gente conversa bastante isso com as outras famílias, com o CLN, e foi um bloqueio muito grande para a gente também. Pô, como é que eu vou alimentar meu filho por uma sonda, ele vai parar de comer, né? Comer, se alimentar é um prazer tão grande, né, para quem não tem algum distúrbio alimentar, né? E ele gostava muito de comer quando ele ainda não tinha dificuldade, né? Tinha os alimentos preferidos dele, como qualquer pessoa. Adorava comer churrasco, batata frita, né? Açaí, que é nosso aqui. E a gente foi perdendo, né? Várias situações. Chegou um tempo que a gente não conseguia mais sair com ele
para, sei lá, para comer uma pizza, para sentar numa lanchonete, para ir num restaurante, porque ele não conseguia mais comer, né? E a gente foi passando por etapas, assim, bem difíceis, e a Lorena e a Josana foram, assim, fundamentais, né? Até pela a gente não tinha muito, por ser uma doença aqui para todo mundo, e atendeu o Francisco, novo, porque ele era o único paciente no estado, né? Todo mundo foi aprendendo junto, e como a gente sempre fala aqui, a nossa ideia em fazer essas lives não é de apresentar nenhuma receita de bolo, não é, olha, diagnosticou com celina, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, isso não existe. É a gente passar as nossas experiências, os nossos erros, né, o que deu certo, o que deu errado, a gente trocar experiência com as outras famílias, né? E isso é fundamental, e a gente vai fazendo isso ao longo aí da conversa, né, com elas. Perfeito. Sentiram aí que hoje a nossa live está com uma pitada ainda mais especial, né? Então, tenho certeza que essa conversa de hoje vai alcançar não só outras famílias de CLN2, mas outras famílias, né, que passem por dificuldades parecidas, né, nos seus tratamentos, não só no universo das doenças raras, mas também de outras doenças, né, que precisam da atuação dessas duas profissionais nesses momentos tão críticos. Tá? Moderando essa conversa estarei eu, Ana Benício, professora universitária e fundadora da Ubuntu3 Inteligência Criativa, que tenho a honra aí de acompanhar Bruno Jolini, né, na materialização desse projeto, junto à doutora Mônica Aderaldo, diretora social da CDG e presidente da FEDRAM. Bom, daremos início às perguntas de hoje, reforçando que o Bruno e a Joline podem ficar à vontade para fazerem suas observações à medida que as convidadas forem respondendo, tudo bem? Então, a primeira pergunta vai para a Josana. Josana, por que a atuação da fono é tão importante para os pacientes com CLN2? Porque, além do trabalho visando a estimulação, né, dessa fala, da linguagem, as crianças, com o tempo, tendem a apresentar dificuldades de deglutição, de funções, de voz, de motricidade orofacial, seria o vedamento labial, mobilidade e tonicidade de língua, lábios e bochechas. Então, esse trabalho ele é importante, principalmente com a ajuda da nutricionista, né? Se referindo ao Francisquinho em específico, como eu citei inicialmente, a demanda era estimular mais a linguagem. Só que, após o avanço da doença, o objetivo da fono acabou mudando para trabalhar mais esses aspectos relacionados à motricidade oral. Então, depois que ele iniciou a GTT, a gente começou a estimular o vedamento labial, porque ele já retornou com a boca muito aberta, ele não conseguia fazer esse vedamento. Além da mastigação, e a gente trabalhava com estímulos gustativos, aplicávamos bandagem para favorecer esse planejamento motor, para que ele sentisse, né, essa propriocepção motora. E aí deu tudo certo, esse trabalho junto com a nutrição também. Aos poucos o Francisquinho apresentava umas melhoras, começou a vedar parcialmente, conseguiu, né, como a Patrícia acabou de falar, a questão da água. Numa das primeiras sessões, quando ele retornou, eu fui apresentar apenas o estímulo tátil, né, uma questão mais gelada, né, e aí ele começou a segurar o copo já querendo deglutir. Então, a gente passou com orientação para a família e também, durante as sessões, estimular esse aspecto. Perfeito, doutora. Como a Josana falou, né? No o caso do Francisco mesmo, como CLN, né? Não tinha receita de bolo, né, Josana? Eu lembro assim que tu ias com uma situação, chegava lá, o Francisco mudava todo o teu atendimento. Tu ia para apresentar e ele já fazia uma outra coisa, assim. Como a gente está aqui para falar para vocês. A gente não tem um segmento, não tem. A gente
passa sempre para todo mundo as nossas experiências quanto pai do Francisco, né? O que ele passou para a gente. Então, assim, foi totalmente diferente, eu acho assim, falando pelo lado da Josana, dos contatos com outras crianças que ela já teve, né? Dos segmentos, porque ele mesmo que leva o protocolo dele diário. Tipo, eu vou apresentar isso. Não, eu não quero. Por quê? Eu lembro que ele sempre teve muita dificuldade, ele nunca gostou do doce. O Francisco nunca chupou um pirulito, porque eu nunca apresentei o doce para ele. E eu lembro, assim, que na fase da Josana ter que apresentar, porque precisa apresentar o doce, nossa, era muita dificuldade. Ele queria vomitar, porque ele não aceitava. Aí, quando a gente apresentava o salgado para ele, ai, era tudo maravilhoso. Então, assim, era ele que, parece assim, que direcionava o atendimento dele em relação a Josana. Bacana. Ô, Francisquinho, me ajuda aí com doce, Francisquinho, que eu tô na outra direção, Francisquinho. Tô precisando equilibrar o doce. Né? Lorena, doutora Lorena, e a nutrição de um paciente com CLN2 é diferenciada, doutora? Conta um pouquinho para a gente. Então, como eles estão comentando, né, Patrícia Bruna, Josana, não existe nada muito certo, né? A gente vai estudando, a gente compartilhava muitos estudos que a gente encontrava, artigos em inglês, em alemão, e tudo que poderia estar traduzindo para encontrar um melhor caminho para essa nutrição dele. Porque, assim, a nutrição, eu costumo dizer que é como se fosse o combustível de um carro ou o cimento de uma parede. Sem os alimentos, sem os nutrientes necessários, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue ter pensamento, energia, locomoção, funções musculares. Então, a gente precisa preservar a quantidade nutricional adequada como qualquer pessoa, né, no CLN2 ou uma pessoa que não tenha algum tipo de patologia. Mais especificamente do Francisco, como ele estava desnutrido, a gente precisou adequar principalmente um cardápio hipercalórico, né, com muita energia, para ele recuperar esse peso dele, recuperar os processos de movimentação, de locomoção. Ele estava bem apático, então ele conseguia ter mais energia a partir dessa mudança. E também a quantidade de proteína, que para melhorar o tônus muscular, que ele perde com facilidade por conta do CLN, que essa questão do tônus ela é extremamente importante ser observado, porque é normal da doença existir essa perda de força muscular, de tonicidade. Então, a gente precisa estar oferecendo esse substrato proteico, essa quantidade de proteína adequada, para que aquilo que é possível, o que o corpo faça, ele tenha esse combustível, ele tenha o substrato necessário para formar massa muscular. Frente a isso, a gente também tem, por exemplo, a função cerebral, ela precisa de energia principalmente da glicose, né? Que é mais facilmente absorvido pelo carboidrato também. Então, como é uma doença neurológica, que existe perda de neurônios, a gente precisa ter uma quantidade de carboidratos também adequadas. Além disso, as células tanto neurológicas como outras células do corpo, elas são formadas também por gordura. Então, é importante também a gente ter essa quantidade de gordura adequada na alimentação. A outra coisa importante que a gente precisa saber preservar é a questão das fibras, né? Como uma pessoa qualquer, a gente tem diferenças fisiológicas entre um indivíduo e outro. A gente nunca vai fazer igual para todo mundo. Então, é preciso testar também. O Francisco, ele tem constipações frequentes, no caso, prisão de ventre. Então, a gente precisa ter uma suplementação ou uma alimentação caseira que seja suficientemente boa para que ele consiga evacuar sem grandes prejuízos, sem grandes dificuldades. Existem crianças, por exemplo, que podem ter refluxo. Então, tudo tem que ser adequado com a realidade de cada criança, de cada paciente. E não, como a Patrícia falou, não existe receita de bolo nem para a Celine, nem para nenhum outro indivíduo, né? Até com o Bruno da educação física, como eu também, a gente sempre fala da individualidade biológica, né? Cada indivíduo é único, então a gente precisa adequar de forma adequada.
perfeita, que fala didática, né? Muito obrigada, doutora. Aí vamos lá agora Incrível. falar da Lorena na nossa vida, né? A Lorena, ela foi incrível, gente, assim, ela foi, como o Bruno falou, um divisor de água, uma virada de chave na vida do Francisco, né? Não só na vida, porque ele não tá só, então assim, a gente sofre junto. A Lorena era aquela profissional, se eu pudesse, onde eu chego, alguém fala alguma dificuldade de alimentar, eu falo, gente, Lorena, se eu pudesse expandir essa menina para o Brasil, para 18 crianças terem acesso a ela, eu faria. Porque a Loren, ela foi Está aquela pessoa, fazendo, viu? Já está fazendo. ela foi aquela profissional que ela veio com a gente em passo de formiguinha mesmo, como ela disse, né? Em busca de estudos, porque não tinha nada. Eu lembro, assim, que a Lorena, ela se doava em ir para a universidade em busca de pesquisa, de como alimentá-lo. E aí eu lembro, depois, todo esse processo que passou, de GTT, avaliação, tudo mais, aceitação, né? E aí fomos ao passo da dieta do Francisco. Eu lembro quando foi apresentado o leite do Francisco, que a Lorena fez o cálculo todinho para mim, que eu falei assim, falei para a Lorena, mas eu vou alimentá-lo com esse pó. Aí ela disse, você vai colocar tantas medidas e ele vai se saciar. Eu disse, não vai, Lorena. Ela falou, vai. Olha, Patrícia, eu vou te explicar. Essa fórmula aqui, ela equivale ao Francisco, no almoço, o arroz, o feijão e a carne. No lanche, ele é a fruta, ele é o leite. Ela foi me explicando, e, gente, foi isso mesmo. E, assim, foi incrível, assim, toda a experiência que eu tive, todo o processo que a Lorena se permitiu, né, ter com a gente também, porque não é fácil, né, o profissional lidar com a família também, porque foi bem difícil, não só difícil lidar, mas difícil em manter conduta, porque é uma doença extremamente rara, agressiva, em que não tem nada, uma receita de bolo que possa te dar suporte. Então, assim, foi bem difícil. E a gente tem essa pessoa maravilhosa que está conosco para mostrar que a gente pode virar chave, sim, quando tudo está difícil. Perfeito, perfeito. Agora vamos chamar, né, a doutora Josana aqui também, para falar um pouquinho de quais foram os primeiros sinais de melhora observados após o início da medicação junto com a fono, doutora. Conta um pouquinho para a gente. Então, os primeiros sinais de melhora foram o vedamento labial, a questão dos movimentos mastigatórios, porque após o uso da medicação, a gente focou mais nesses aspectos, né? E também ele voltar a se alimentar aos poucos, por via oral, né? Então, a gente apresentava alguns alimentos, inclusive orientava a família, em casa eles realizavam e sempre relatavam, ô, Josana, hoje ele começou a comer um pedacinho de pão de queijo, começou a comer um pedacinho de pão de carne, e assim foram os ganhos, né, bem significativos. Ele começou a vedar mais os lábios, então isso foi um ponto importante após o uso da medicação. Perfeito. Lorena, existem alimentos que não podem ser ingeridos de jeito nenhum ou alimentos que precisam ser ingeridos? Sim, na verdade, não existe contraindicação de forma restrita, né? A gente indica como uma alimentação saudável ser feita e composta por alimentos ditos saudáveis ou naturais. No caso de uma GTT, a gente tem alimentos industrializados, que é a fórmula, né? As fórmulas que são utilizadas na nutrição, e também a possibilidade de fazer a dieta caseira, né? Porém, não é indicado, por exemplo, usar na GTT um alimento refrigerante, um alimento muito industrializado que não tenha fim de indicação de tratamento, indicação terapêutica. Assim como uma pessoa comum, como você falou em relação ao doce, né? Eu não vou colocar doce na sonda do meu filho, eu não vou estimulá-lo a comer alimentos muito açucarados, alimentos com muita gordura saturada, porque não é o mais indicado para fornecimento de energia boa, proteína e tudo mais. Existem, por exemplo, na CLN, uma das características da doença é a presença de convulsões, de epilepsia, no caso, quadros semelhantes à epilepsia, né?
E assim, existem indicações, em alguns momentos, de tipos de dieta específica, que seria a dieta cetogênica, para crianças que não tenham controle dessas crises convulsivas com a medicação. Então, existe essa possibilidade de fazer. O que seria isso? A gente tem um protocolo que se chama dieta cetogênica, que ela prioriza o uso de proteínas e gorduras, como a gordura seria a fonte de energia, e restringe ou tira completamente o carboidrato, que são as massas, que no caso tem constituinte, né? Massa, pão, bolo, as que a gente entende como carboidrato. Então, a gente tira esse carboidrato ou restringe de acordo com o protocolo utilizado, para não ter para ter uma resposta melhor e diminuir a presença das crises convulsivas. Mas isso aí é em algum momento específico que a criança possa apresentar falta de controle dessas crises. Mas em decorrência de normalidade, como o caso do Francisco, a gente já teve uma possibilidade de indicação da cetogênica, mas não foi feito porque foi conseguido controlar as crises. Mas pode ser que alguma criança possa apresentar essa necessidade de retirada ou restrição do carboidrato em algum momento. Perfeito. Né? Agora a pergunta vai para as duas, né? Lorena e Josana. Na visão de vocês, como deve ser a participação da família junto aos pacientes, né? Conta aí para a gente. Se iniciar? Pode sim. Eu sempre digo que uma família bem instruída, empenhada, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Para que ela tenha ganhos. E eu falo com muito amor desses pais, do Bruno e da Patrícia, que são pais extremamente engajados nesta luta, né? Que seguem orientações, e com isso a criança só tem a ganhar, o franciscano só tem a ganhar. Então, os ganhos que a gente teve, que a gente ainda vai ter, graças ao empenho dos pais também. Então, como a Josana falou, acho que a questão do conhecimento mesmo é muito importante. A partir do momento que uma criança é diagnosticada com qualquer doença, ou o fato só de ser uma criança, a gente precisa ter o conhecimento necessário, buscar conhecimento necessário para estar atendendo às necessidades da criança. Eu tenho o Bruno e Patrícia como também referência, porque a gente sempre conversa muito abertamente em relação ao tratamento do Francisco. Como a Josana disse, eles seguem à risca as orientações, sabem que existem momentos que pode dar certo, que não pode dar certo. A gente não trabalha com uma ciência exata, então nada é o certo a se fazer. A gente está testando, a gente está tentando melhorar. Então, pode ser que ocorra em algum momento alguma dificuldade, não é erro, mas falta de adaptação realmente da criança ao processo proposto, né? Então, eu acho que, assim como, por exemplo, uma escola, pai em escola com filho, a gente tem que saber o que o filho está passando, quais as dificuldades estão tendo, para que a gente possa, como pais, interferir da melhor maneira, conduzir da melhor maneira. Assim também é um tratamento de saúde. A gente tem que também saber, não esperar somente pelos profissionais, porque nós, como profissionais, a gente tenta, a gente estuda, a gente procura melhora, mas se a família não tiver essa aceitação, em primeiro lugar, da doença, o conhecimento necessário, a gente não consegue avançar com o tratamento. A gente não consegue, porque a gente vai ficar embarreirados com a falta de continuidade desse tratamento em casa. Ana, Perfeito. Falar um pouquinho. Pois não. Assim, vou até fazer pedir para a Josana falar um pouquinho sobre um assunto, a Lorena puder contribuir também. Assim, a gente percebeu, depois que o Francisco fez, né, o Brineura, fez o uso do alfa-serliponase, essa parte dele voltar a ingerir alimentos via oral, a gente sempre tinha uma expectativa, né, de que ele começasse com alimentos pastosos, né, e só depois ele passar para os alimentos sólidos, né, vamos dizer assim. E com o Francisco isso não aconteceu, né?
ele não precisou passar por essa parte dos alimentos pastosos, né? Quando ele se permitiu, quando ele quis, né, a partir de vontade própria dele, se alimentar, como a Josana falou, ele já foi direto para o pão, a gente tem vários vídeos, meu pão de queijo, né, um pão francês, né, o pão careca que a gente tem aqui, Bahia, ele comeu carne, ele tomou açaí, né, ele comeu peixe, sempre já provando essas coisas, até que chegou um momento que a gente conseguiu, eram poucas vezes, mas a gente começou a substituir algumas dietas, o momento em que a gente fazia dieta pela GTT, né, por algumas, quando ele conseguia já comer numa quantidade suficiente para substituir uma dieta, né, e a gente percebe que a situação com o Francisco, com a CLN, ela foi um pouco diferente do que a gente via com outras doenças, né? Inclusive, eu lembro que no momento de colocar ou não a GTT, né, precisa de uma... A Lorena, como nutricionista, já indicava, a Josana, como fono, já indicava, mas a gente tinha uma dificuldade muito grande porque, como é uma situação muito nova, né, principalmente aqui no estado, a gente ainda não tinha encontrado um respaldo médico, né, para fazer a GTT, né? Porque eu lembro que a Josana, em todas as avaliações que ela fazia com o Francisco, ela avaliava e dizia para a gente, olha, ele não tem disfagia, né? Eu não consigo identificar disfagia quando ele deglute, mas ele tem uma recusa alimentar muito grande que está prejudicando a parte nutricional dele e todo as possibilidades energéticas e de movimento, de todas as atividades dele, né? Então, a indicação da GTT partiu desse ponto, né? Mas queria que elas pudessem falar nesse sentido, né? Nessa questão, essa relação da disfagia com o caso do Francisco específico, né? Então, Pode começar. Tá. Assim, uma coisa que eu pensei agora em relação a essas lives é principalmente essa informação realmente, né, para as pessoas que têm crianças em casa e que vão futuramente ter, que a gente sabe que é possível acontecer em qualquer família, e pela questão dos relatos que a gente está colocando aqui, porque foi nisso que a gente se baseou também, muitas vezes, para a conduta do Francisco. Um deles, eu lembro que eu encontrei um relato de uma mãe, não me lembro o nome, vocês devem conhecer, que são poucas crianças, que disse que depois que voltou à alimentação, ela fez a medicação do Brineura, ela conseguiu voltar a se alimentar de forma oral. Então, eu passei isso para eles. E foi uma esperança para eles, acho que talvez tenha sido uma forma de até eles se apegarem que seria possível a gente tentar reverter um dia essa questão e voltar um pouquinho com a alimentação oral. E foi o que aconteceu de fato, né? Após o uso da medicação, da primeira infusão do Francisco, a gente já teve, como foi falado, como a Josana falou, estímulo para beber água. Eu me lembro de um relato, sempre eles me mandavam, né? Cada conquista eles me mandavam os vídeos, as imagens do Francisco comendo alguma coisa. E eu lembro bem de um episódio do pão de queijo, né? Que o Francisco comeu um pão de queijo e estava pedindo outro pão de queijo. Lembra disso? Ele comeu 2 pães de queijo e eles ficaram desesperados, que ia dar dor de barriga, ia prejudicar alguma coisa. Eu digo, não, deixa ele comer, deixa ele ficar feliz. Não era um pão de queijo, era um pão de queijo. Era um negócio grande. E aí ele fez isso e eu falei, não dá então a outra alimentação dele, deixa ele só com esses pães de queijo, só vai dar a próxima, tal horário, porque ele estava já pedindo, né? Eu lembro que quando também um episódio que a gente teve um momento social, né? Que a gente foi no shopping com nossos filhos, e é um momento também, eu acho que foi bem vitorioso, assim, para vocês, por conta dessa saída de casa, né? De sair com o Francisco de casa depois de tanto tempo. Mesmo com a sonda ali, vocês tinham pessoas olhando, porque, enfim, Era a sonda a NASA, sonda né? NASA ainda, né?
E aí sempre tem aqueles olhares, mas mesmo assim foi importante essa saída. E o Francisco, ele não tinha tanta vontade de comer, por exemplo. Ele viu meus filhos comendo e não tinha essa impulso de querer pegar, de querer comer. E foi o diferencial depois da sonda, né? Depois da Brineura, que ele começou a querer puxar, ele deu pão francês, o careca, né? Que ele puxou da mão, não sei se foi do Bruno ou da Patrícia, ele quis de fato comer, então a gente via que ele estava querendo, aquele desejo que a gente tem normal, de querer comer um alimento, de chamar atenção por aquele gosto, e ele voltou a ter isso de fato. Eu lembro que voltou a fixar, né, tronco, de melhorar a estabilidade, de querer levar, de virar sozinho. Foram muitos aspectos que ele melhorou em relação até segurar mesmo, né, o pão, se eu me lembro bem, ele segurava o pãozinho para ele comer. Então, foram muitas vitórias mesmo que a gente teve após as primeiras infusões dele, né? Sim, a experiência que nós tínhamos, né? Por que a gente insistia tanto, né? A recusa da GTT, que era muito difícil, a gente aceitação, e a experiência que passavam para a gente, que fez o Brineura, a alfa-celiponase, comeu. Então, assim, eu pensava, poxa, Bruno, pô, tá tão pouco, porque a gente já vai dar para conseguir a medicação, bora esperar mais um mês. Aí o Francisco já começa a comer, a gente precisa colocar. Gente, um mês poderia ter mudado drasticamente a vida do Francisco, né? E aí, elas duas fizeram a gente entender que a GTT não seria exclusivamente a única forma dele se alimentar. E nem que não era irreversível. Nem que era irreversível. Elas encaixaram na nossa cabeça que seria, assim, a forma de alimentá-lo das melhores coisas possíveis, como a Lorena falou. Tu não vai colocar numa GTT um mingau, tu não vai colocar na GTT um refrigerante, né? Mas tu vai colocar as melhores coisas numa GTT para ele ganhar e vamos tentar via oral o que ele gostava. Então, assim, a via oral ela não foi excluída, ela foi a forma de degustação Prazer, e prazer. E elas fizeram entender que ele não precisava se alimentar, precisava encher a barriguinha via oral, que já estava a GTT ali para isso. E a via oral seria algo para de degustação, prazer, para voltar ele quebrar o medo, porque ele já tinha medo de comer. E, assim, foi muito maravilhoso acompanhar com elas também esse processo com ele, dele voltar a ter o prazer de tocar no pão, me colocar um pãozinho na boca, pão de queijo, batata. Foi, assim, um processo, assim, um dia de cada vez. Eram ganhos, assim, que eram, nossa, de fazer a festa, assim. O simples fato dele pedir, nossa, para a gente era incrível, sensacional. Ele olhar e pedir foi sensacional. Ana, assim, até emocionante para a gente, assim, né? A gente acaba lutando todos os dias, a gente não tem nem um dia de cada vez, é um minuto de cada vez, assim, e a gente viver todo esse processo de live, assim, meu coração, assim, fica tão, assim, agraciado, assim, que eu não tenho palavras, assim, para mostrar para vocês o que eu estou sentindo hoje, porque eu passei a ter certeza de todas as pessoas que meu filho, que nós estamos rodeados, sabe? Compartilhar, viver, porque a gente passa a viver novamente, porque tu vai falar, a gente passa a viver tudo novamente, né? Passa mais perspectiva. E, assim, a gente passa a ter a certeza das pessoas maravilhosas que meu filho tem na vida, né? Parece que foi escolhida a dedo, assim, é muito emocionante contar todo esse processo da nutrição, processo da fono, né? Que foram essenciais para que meu filho conseguisse fazer as sessões de fisioterapia dele. Então, assim, é maravilhoso, é gratificante, sabe? Saber que tudo está valendo a pena. E a gente está aqui para falar para vocês, juntamente com as profissionais, né? A Lorena, a Josana, as outras que já passaram. É muito maravilhoso. Sim, e a gente sente essa emoção daqui também, né? Doutora Josana, quer falar um pouquinho também sobre tudo isso? Por favor. Então, falando sobre a GTT, eu conversei com a família e falei da necessidade do uso da GTT, que seria apenas para o suporte nutricional e, em momento algum, iríamos descartar a possibilidade dele voltar a se alimentar via oral. E foi isso que aconteceu. Após o uso da GTT, começamos a estimular, né, a alimentação via oral e, aos poucos, nós tivemos ganhos. E o Francisquinho retornou, né, após o uso da GTT, ganhou peso, cresceu, estava ativo nas reabilitações,
apresentando respostas aos comandos dos terapeutas, e aí foi só sucesso para toda a equipe e ganhos para o Francisquinho. Que maravilha, gente! Que live incrível! Adorei conhecer vocês, né? E aqui também a gente não pode deixar de falar, né, agora, depois das falas dessas duas profissionais, sobre o impacto positivo que o acesso ao tratamento, né, teve, né, em cadeia aí, no desenvolvimento dele e até na deglutição, né, em conseguir se alimentar bem, né, da forma correta. Então, gente, é por isso que hoje a gente convida cada um de vocês que nos assistem para participar da consulta pública número 72, que está no ar até segunda-feira, e a gente tem como meta aí ultrapassar as 1.000 contribuições, e para isso a gente precisa de cada um de vocês. É super fácil, são somente alguns cliques, e agora a gente vai demonstrar para vocês como fazer, tá certo? O link para acessar a consulta pública está aí no QR Code que vocês estão vendo na tela e também na descrição desse vídeo, tá? Então, posiciona o celular no QR Code, você já vai acessar o link, ou dá um cliquezinho aí na descrição desse vídeo, da live, que você também vai acessar essa mesma tela que a gente está acessando agora, tá? Lembrando que para participar da consulta pública, você tem que fazer o login aqui no portal gov.br, porque você precisa estar logado para conseguir fazer a sua contribuição, ok? Então, consulta pública Conitec SCTIE número 72/2022 do PCDT para lipofucinose seróide neuronal tipo 2, LN2 ou doença de Batten, como nós popularmente conhecemos, ok? Então, se você quiser conhecer um pouco mais do contexto histórico, né, da causa, de dados, estatísticas sobre a doença, né, você pode acessar, tem tudo aqui no relatório do PCDT, tá certo? Vai abrir essa telinha aqui para vocês, que é um documento produzido pelo Conitec, pela equipe do Conitec, com relatório de recomendação, falando do protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, por isso PCDT, para lipofucinose seróide neuronal tipo 2. Tá ok? Então, você tem aqui várias informações super importantes e a gente pede que você tenha um pouco mais de atenção para esses tópicos relacionados aos critérios de inclusão e critérios de exclusão do tratamento, que são aqueles elementos que dizem quem deve acessar o tratamento e quem não deve mais também ter acesso ao tratamento, né? E a gente acredita que esses critérios, da forma como estão, né, colocados hoje, né, acabam por excluir muitas crianças que precisam ter acesso a esse tratamento. Então, a nossa luta é que para que esses protocolos, né, eles de fato promovam a inclusão, que nenhuma criança fique de fora, né, porque toda vida importa. E a gente tem aqui muitos ganhos já comprovados, né, com as crianças que tiveram acesso a esse tratamento. Ok? Então, vamos lá. Para registrar a sua opinião, você começa colocando a sua data de nascimento, sinaliza a região onde reside, o estado, o município, sinaliza como deseja contribuir, se como uma OSC, né, uma associação, instituto, um órgão do terceiro setor, né? Paciente, familiar, amigo ou cuidador de parente, profissional de saúde, interessado no tema, empresa ou empresa fabricante da tecnologia avaliada. Se for uma participação como empresa, aqui você precisa colocar o CNPJ e a razão social, tudo bem? Então, aqui você sinaliza o sexo biológico, autodeclaração de cor e etnia, sinaliza aqui como ficou sabendo dessa consulta pública, se foi através de uma dessas lives, pode sinalizar aqui através das redes sociais, ok? E aqui começa, de fato,
né, a parte onde nós vamos deixar a nossa contribuição de forma mais específica para essa consulta pública do PCDT para lipofuncinose seroide neuronal tipo 2, ok? No que você achou dessa proposta apresentada, a gente entende que essa proposta ela é muito ruim, né, porque de fato não atende todas as crianças, né? Algumas crianças acabam ficando de fora pelos critérios que são apresentados. Então, para vocês entenderem um pouco melhor e até já irem montando as respostas para esse item 11, você gostaria de alterar ou incluir alguma informação ao texto, ou gostaria de comentar sobre algum outro aspecto, eu vou pedir para o Bruno fazer alguns comentários, como a gente tem feito, né, em todas as lives, para vocês entenderem um pouco melhor, né, como essa política acaba afetando o acesso dessas crianças ao tratamento. Bruno, com você. Bom, como a gente tem falado, né, em todas as lives, a gente precisa, as nossas crianças precisam de um PCDT mais amplo, né, mais acessível. Existe uma escala motora aí de linguagem, né, onde são feita a classificação, né, de como cada criança está em determinado momento, e a gente gosta muito de frisar que no momento do diagnóstico de cada um dos nossos filhos, de cada uma das nossas crianças, todos estavam muito bem, né? Dentro dessa pontuação estavam alguns em classificação 3, 4, porque a classificação ela vai de 0 a 6, né? Alguns, o Francisco estava próximo da classificação 6, né, que é o máximo, né, que tem pouquíssimas ou quase nenhuma sequela. E só que todos, infelizmente, tiveram uma demora muito grande ao acesso, né, ao tratamento. Demoraram muito para iniciar o tratamento. Francisco, por exemplo, demorou exatamente 1 ano. A gente tem crianças aí que demoraram 2 anos, tem crianças que estão mais de 2 anos aí e ainda não conseguiram iniciar a medicação. Então, isso deixa a gente muito triste, né, porque a doença ela não espera, ela vai avançando. E é por isso que a criança vai entrando em declínio nessa escala motora. Então, o que foi proposto pelo Ministério da Saúde, pelo Comitec, para o nosso PCDT, foi que essa pontuação mínima é 3. E isso não está mais de acordo com o que a gente tem hoje, né, com o conceito atual das nossas crianças hoje. Então, a gente precisa que esse PCDT ele seja mais amplo, seja mais inclusivo, para que nenhuma criança fique de fora, né, e não receba medicação. Então, é por isso que a gente precisa que você que está assistindo vote, escolha a opção muito ruim, para que esse PCDT seja reelaborado, para que a gente consiga ampliar esse atendimento. E na pergunta 11, na pergunta 12, você pode colocar alguns aspectos que são a melhora motora, né, após o início da medicação. Vocês ouviram aí, né, a profissionais falando, né, a Josana falando, e todos os profissionais no decorrer da semana, e as crianças têm, né, o Francisco, por exemplo, aqui teve melhora, fechar a boca é uma melhora absurda, e essas pequenas melhoras não são levadas em consideração no PCDT, né? Tem uma lacuna muito grande entre, por exemplo, do 0 para o 1, acontecem diversas melhoras, da pontuação 1 para o 2, acontecem diversas melhoras que não são levadas em consideração. Então, além do mais emergencial que acontece, é o controle das crises convulsivas, né? Quem já, infelizmente, pôde presenciar a crise convulsiva de um adulto, de idoso, mas principalmente de criança, é desesperador, né? E no caso da CLN, sem o alfa-serliponase, as crianças encaminham aí para 5, 10, 15, 20 crises convulsivas num dia, e é desesperador. Imagine o dano cerebral que isso causa na criança, né? Então, a primeira modificação na qualidade de vida da criança pós-alfa-serliponase é o controle das crises convulsivas, isso também não está sendo levado em consideração no PCDT. Então, você pode relatar algumas dessas situações, né? O controle das crises convulsivas, a melhora motora, né? A melhora de força, a melhora na linguagem, a melhora na deglutição, né? Na recuperação do alimentar via oral. Perfeito. Né? Então, vamos pedir para que eles alterem, né, esses protocolos, na verdade, que de fato revisem os critérios de inclusão e exclusão
né, atentando para todos esses elementos aí que Bruno e Patrícia trazem, né, junto aos profissionais, essa sequência de lives aí que vocês vão acompanhando, né, e entendendo melhor o tamanho do benefício, né, que é a criança ter acesso ao tratamento. A gente está falando de vida, a gente está falando de dignidade, né, e a gente está falando aí de conseguir, né, devolver a essas crianças e a família a capacidade de sonhar, né, de sonhar e realizar aí esses sonhos das suas trajetórias, ok? Então, na pergunta do item 13, né, caso você tenha algum documento para anexar, né, atenta às seguintes orientações. Se você for um pesquisador, profissional de saúde ou algum familiar, né, que tem o convívio com algum paciente, tem alguma informação relevante para contribuir à pesquisa, né, por favor, coloquem aqui, né, que é de extrema relevância para a gente também somar forças na direção de mais informações estruturadas para que esse conhecimento se materialize. Né? As doenças raras precisam, né, desse conhecimento para que todos os agentes envolvidos consigam, né, tomar as ações que são necessárias para, de fato, caminhar na direção das políticas públicas inclusivas, ok? Então, aqui você anexa essa documentação. Quando você está com o login feito no portal, aqui tem um botãozinho azul que tem escrito enviar opinião. Clicou nesse botãozinho azul, enviou a sua opinião e deu aí a sua contribuição para essa grande virada de chave e a gente conseguir mais uma vez, né, ser vitorioso. A gente conseguiu a incorporação do tratamento ao SUS, foi a primeira grande vitória, e agora vamos na direção da segunda grande vitória, que é, de fato, ter os protocolos de acesso a esse tratamento inclusivos, ok? Então, encerramos, né, agora o nosso bate-papo de hoje, dessa live super encantadora, né? Essa é a palavra que eu tenho para essa live. Né? E agora seguimos agradecendo a presença de todos e fazendo um convite para as nossas participantes fazerem suas considerações finais para o público e passarem também seus contatos para que outras pessoas possam encontrá-los, né? Porque isso também está acontecendo. O Super Francisquinho está ajudando a conectar grandes profissionais aí com todo esse ecossistema. Então, por favor, também deixem seus contatos. Tá? Podemos começar com a doutora Josana. Sim. Suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando do Francisquinho, de toda a sua trajetória, né, na fonoaudiologia. Atualmente não estou acompanhando ele, mas fico feliz dos ganhos, de poder observar até nas redes sociais e relato dos terapeutas próximos do quanto ele está bem. Perfeito. Lorena, suas considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer o convite, né, de todos, Bruno e Patrícia também, pela confiança. Desde o início da nossa parceria, eu sempre fui muito clara em relação à dificuldade que eu sentia e eles sempre confiaram mesmo assim pela dificuldade de conhecimento mesmo da doença, né? A gente era para todos e existem inúmeras doenças raras que é impossível um profissional saber de todas, independente se ele for atuante nas doenças raras ou não. Cada dia, infelizmente, vem surgindo mais diagnósticos diferentes de outras doenças e todo dia é aprendizado. Então, eu falo também para os profissionais que queiram atuar com essas pessoas que tenham doenças raras, que sempre busquem conhecimento, porque o conhecimento ele é mutável, ele se transforma. Cada dia mais a gente consegue encontrar coisas novas na literatura, mas principalmente por ser doenças tão raras, assim, a gente precisa também acompanhar os relatos dos pacientes, dos pais dos pacientes, dos familiares, porque isso também é importante para a gente estar fazendo uma conduta mais adequada à realidade de cada paciente. E o meu contato é no meu Instagram, @LorenaPersonalNutri, que eu acabo atuando nas duas áreas também, e é no Instagram. Perfeito. Bruno e Patrícia, suas considerações finais na nossa live de hoje. Agradecer, né, sempre a Deus
poder nos proporcionar, né, esse momento. A gente já passou por tantas coisas para chegar até aqui, né? Agradecer a Fedran, né? Agradecer a CD e a doutora Mônica, né? Sempre pelo apoio. Agradecer a Ana que e ao Ravi, né? E a toda a equipe aí da Umbum que está nos dando esse suporte maravilhoso, tornando possível, palpável essa nossa ideia, esse nosso sonho, né? Queria agradecer a todos vocês. Agradecer a Josana e a Lorena pela participação, por aceitarem o nosso convite, e principalmente por aceitarem o desafio de atender, né, o nosso filho, de participarem da vida dele, de participarem da nossa vida. Vocês são muito especiais na vida do Francisco, porque e agora, direcionando, hoje é a última live de atendimentos em si, né? As outras que vão passar não são de atendimentos específicos. Então, agradecer todos os profissionais que já passaram na vida do Francisco, né? Todos já contribuíram do mais mínima forma, vocês contribuíram para que o Francisco possa estar hoje aqui do nosso lado. Cada melhora na vida de uma criança com deficiência, de uma criança com doença rara, é gigante para os pais. Vocês não conseguem mensurar, por exemplo, como algumas coisas que a Josana falou, o simples fato dele voltar a fechar a boquinha é sensacional para a gente. E aí isso implica no trabalho da fisioterapeuta Carol, né, que atendeu ele, que falou da parte respiratória, se já melhora a respiração, e aí, consequentemente, vai melhorando a parte motora. Então, é por isso que o atendimento multidisciplinar é fundamental para a CLN2 e para praticamente todas as doenças, né? Isso para a gente é fundamental. E eu posso dizer aqui, como infelizmente já foi falado em alguns momentos, né, dessa trajetória, e a gente comumente vê, nós que somos aqui do Pará, nós somos do Norte, a gente vê, às vezes, insinuando que aqui não tem tantos profissionais, qualidade. A gente tem um orgulho absurdo de todos os profissionais que atendem o Francisco, desde a parte médica até a todos os profissionais da reabilitação que atendem o Francisco. A gente tem um orgulho imenso e tenho certeza que aqui no Pará tem profissionais espetaculares, sensacionais, né? E a gente fica muito grato de poder contribuir com essa expansão de conhecimento, né? Da gente poder colocar para fora e poder conversar com outros, com o CLN, né? Cada live, especificamente, também pode fazer link com outras doenças, com outros tratamentos, né? Então, a gente fica muito feliz de poder contar com essas pessoas na vida do Francisco, maravilhosas, que todas escolheram fazer parte da vida do Francisco. Então, meu muito obrigado a todos os profissionais que já passaram e que fazem parte da vida do Francisco e da nossa vida. Vocês são extensão da nossa família. Muito, muito obrigado. É como a gente sempre fala aqui no Pará, né? A equipe do Francisco é pai d'égua mesmo, gente, sem exagero, né? Mostrar que o nosso Pará, o Francisco está bem mesmo, né? Como o Bruno falou, rodeado de pessoas maravilhosas, rodeado de profissionais incríveis, capacitados, bem assim, instruídos, pessoas de uma doença, tipo assim, considerado Pará, uma doença extremamente rara. Chegava a cada profissional, ninguém sabia, às vezes iam em busca. Tudo que eles falaram, de cada detalhe, hoje é a nossa última live de atendimento multidisciplinar. E foi o profissional que mais tocou a minha vida, que foi a parte alimentar do Francisco. O simples fato do meu filho pegar o pão, para mim, mudou a minha vida. O simples fato de eu poder dar o pedaço de Francisco e ver o Francisco mastigar, parece assim, a mamãe que possa estar me assistindo, pode achar assim que é um simples detalhe, mas é um detalhe que mudou a minha vida, que eu imaginei que eu nunca mais ia conseguir ver o meu filho deglutir,
o meu filho mastigar. Então, você que está na sua casa, nesse momento, você é capaz de mudar a minha vida, a vida do Bruno, a vida do Francisco e de todas as crianças que dependem dessa medicação. Porque hoje está aqui representando todas as crianças do Brasil, eu e o Bruno. Mas se cada um dos pais vierem falar, eu acredito que vai ser a mesma angústia, porque parece assim que é recorrente, né? É uma das maiores angústias das famílias também é a parte alimentar dos filhos. É difícil você ver uma criança com CLN que tenha peso adequado. Por quê? Porque isso é muito difícil, é a parte mais dificultosa do tratamento. E a parte que a gente viu em que o em relação agradecer a Josana, a Lorena, por ter aceitado essa missão. Eita missão, que foi uma missão gigante, gente. Era passo extremamente de formiguinha mesmo, foram profissionais que pegaram... A Josana teve contato com o Francisco já numa situação já definhando. A Lorena veio desde a minha gestação, mas também acompanhou todo esse processo de angústia conosco, né, até o processo do Francisco parar totalmente de se alimentar, porque chegou um certo período onde a Josana não conseguia mais atendê-lo por esse motivo, e quem seguiu foi a Lorena nesse processo de adaptar a alimentação, né, porque é tudo muito novo. Então, assim, a minha gratidão por essas duas mulheres vai ser eterna, gente. Eu prostro meu joelho todos os dias e agradeço com meu coração, que é alimentar o seu filho, né? Que a parte mais maravilhosa é você poder, depois do amamentar, é alimentá-lo, né? E eu não consegui, eu não estava conseguindo. Então, elas foram assim, incríveis, elas foram viradas de chave, né? Um divisor de água na minha vida, na vida do meu filho. Que coisa linda, né? Primeiro eu quero dizer que para a gente foi assim uma honra mesmo acompanhar, né, essas lives, esses profissionais. Engraçado que quando a gente começou a escrever esse projeto, a gente pensava que o público-alvo no primeiro momento seriam as famílias, né? As famílias que já têm o diagnóstico e outras que surgirão no meio do caminho, com certeza já terão aí, né, essas informações acessíveis, né, e uma luz aí para os guiar nesse caminho que por vezes é tão tortuoso, né? Mas hoje, né, nessa última live de atendimento, eu vejo que a gente também precisa com muita força que esses profissionais toquem o coração de outros profissionais de saúde, né? Quão precioso é a gente ter, né, esse nível de empatia que impulsiona para a busca de mais conhecimento, porque não é fácil, né? Como vocês falaram aqui durante a live, são entre 6 a 8 mil doenças raras, né? Tipos diferentes de doenças raras. Então, é um universo muito grande, né, de conhecimento que precisa chegar até esses profissionais, mas para chegar nesses profissionais, eles precisam estar abertos, né, entender a importância de se preparar para acolher cada casinho desse, né, como de fato cada vida importa. Como é precioso, né, ver o processo de recuperação, de desenvolvimento, né, desses pequenos e também desses grandes, né, pacientes que, porventura, e sofrem com doenças raras, né? Então, muito obrigada a cada um de vocês, e hoje nossas duas profissionais de forma muito particular por isso. E também agradeço em nome da Album 3 e toda a equipe, né? Ravi, Moná, Pedro, Elisama, que também nos ajudou bastante nesse projeto, né? Porque para a gente é muito precioso contribuir, né, com esse tipo de informação. Até a gente brincou nas primeiras lives que aqui a gente está construindo um livro audiovisual, né, que vem de uma experiência muito rica, vivenciada pela família Super Francisquinho, né, que não só é o núcleo familiar de vocês, mas também todos esses profissionais que abraçaram, né, e de fato toparam fazer parte dessa família, né, que de fato tem conseguido aí ajudar a mobilizar todo o ecossistema de doenças raras, juntos a outras super famílias também, que estão nessa causa com a gente, que estão aqui representadas por vocês. Então,
palmas para vocês mesmo, né? E que de fato esse registro ecoe aí por muitos e muitos anos e ajude a transformar a realidade de muitas outras famílias e de muitos outros profissionais. Tá ok? Lembrando que essa live continuará disponível para visualização em nosso canal no YouTube da CDG Brasil. Então, compartilhe esse link com o máximo de pessoas. Vamos fazer uma força-tarefa aí juntos até segunda-feira para conseguir ultrapassar a barreira das 1000 contribuições aí na nossa consulta pública número 72. E uma boa noite a todos. E nos vemos amanhã. Amanhã tem mais, hein? Aguardamos vocês. Forte abraço. Tchau. Até amanhã.